Olá, nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre DP para iniciantes. Então, o que é o DP? O Departamento Pessoal, que muitos não conhecem, têm curiosidades em trabalhar na área, então um pouquinho para vocês entenderem como funciona o DP. Então, aqui eu trago um pouquinho as rotinas do Departamento Pessoal. Lembrando que muitas pessoas confundem Departamento Pessoal com RH, Recursos Humanos. O departamento pessoal, ele está atrelado mais ao cumprimento de rotinas e obrigações. Eles cuidam da parte de documentação, de admissões, uma série de demissões, enfim, toda a rotina do funcionário. Já o recursos humanos, ele está atrelado mais ao desenvolvimento humano. Cuida da parte das contratações, entrevistas, desenvolvimento de treinamentos. Então, o DP, em algumas empresas, ele costuma ser mais um subsistema do RH. E em escritórios, o departamento se chama DP mesmo, em escritórios contábeis. Então, algumas rotinas do DP. Legislação trabalhista, muito importante, você tem que gostar de de ler as legislações, as diversas medidas provisórias, como foi um caso agora da pandemia, onde teve várias medidas provisórias que estiveram atreladas ao departamento pessoal, então tem que estar sempre atualizado. Então, cuida do registro trabalhista, processo de admissão, folha de pagamento, controle e cálculos dos pagamentos, o e-social, em algumas empresas já foram implantadas, algumas ainda estão agora aguardando o novo calendário para implantação, que foi adiado devido à pandemia. Outras declarações, como CAGED, envio do CEFIP, RAIS e outras declarações pertinentes ao departamento pessoal. Controle de horários, então controle dos dados de frequência, do ponto, controle de férias, organização e planejamento, impostos, taxas e contribuições, gestão e pagamento de algumas taxas de impostos e contribuições que estão atrelados ao departamento pessoal, processos de demissão e desligamentos, controle das rescisões, motivos, avisos e sempre um alinhamento de ações em conjunto com o RH. Então, aqui, importante, eu quero contratar um funcionário. Então, tem que saber responder para essa pessoa que, para ser empregador, ele precisa, se ele for uma pessoa jurídica, ter um CNPJ, no caso das empresas, que é normal, e o MEI, né, para ele contratar um funcionário, que ele pode contratar um funcionário, ele tem que ter um CNPJ. Pessoa física tem que ter um SEI, e está sendo substituído agora no E-Social pelo CAEPF. Então, produtores rurais, construção civil tem que ter esse número. Pessoa física, ainda o CPF para o doméstico e o CPF do empregador. Então, em alguns casos, vai precisar desse certificado digital para envio de declarações ou código de acesso para envio do social. Para ser empregado, existem diversos documentos que são exigidos para a contratação, como, por exemplo, a carteira de trabalho, com um número que tem que estar constando o número do PIS, NIS, sendo que agora nós temos a CTPS digital, carteira digital, onde tem um aplicativo que pode ser baixado até no celular. Registro geral, RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, escolaridade, certificado de reservista para homens, nascimento ou casamento, a certidão, certidão de nascimento dos filhos e foto, CPF dos dependentes a partir de 8 anos, caderneta de vacinação, entre vários outros que são solicitados. Dependendo do cargo, são solicitados outros tipos de exames, além do exame admissional. Então, aqui é só um exemplo, existem outros documentos ainda que são solicitados. Aqui alguns tipos de contrato de trabalho, contrato de experiência, que pode ser até 90 dias, podendo ser renovado uma vez, então pode ser 30, renovado por mais 60, 45, renovado por mais 45, então diversos tipos de contratos.
sendo que o de experiência até 90 dias, tem por prazo indeterminado, diretamente na carteira, prazo determinado, aprendizagem, que está sendo muito comum hoje, por tempo parcial, caso dos safristas, por exemplo, e o contrato intermitente, que surgiu após a reforma trabalhista. Também agora está tendo muitos casos do home office, então aqui está alguns exemplos. Aqui um pouquinho do Vale Transporte, ela é uma antecipação que o empregador fornece ao trabalhador para que o mesmo possa se deslocar para o trabalho durante o mês corrente. Então, o Vale Transporte ele é pago no primeiro dia útil que o empregado vai ir trabalhar. Ele não é pago no final do mês, ele é pago adiantado para o trabalhador se deslocar durante o mês. Essa antecipação se dá na forma de tickets, cartão ou outro tipo de comprovante que a empresa do transporte utilize. Nunca na forma de numerário, em dinheiro, sendo adquiridos pelo empregador, esses tickets ou cartão, e repassados ao empregado mediante um recibo. O empregador poderá descontar na folha de pagamento até 6% do salário base do empregado. Temos aqui o dissídio, o acordo coletivo de trabalho, que são as regras ou normas que norteiam as relações de trabalho entre a empresa e o trabalhador. Surge dos acordos e negociações entre os sindicatos das empresas e o sindicato dos trabalhadores, embasados na CLT. Algumas convenções coletivas seguem ou tomam como base os pisos regionais de seus estados para embasar suas propostas. Aqui, um pouquinho da folha de pagamento, para conhecer melhor. Então, é através dela que você tem uma das maiores despesas das empresas, então é por isso que ao executar o profissional tem que ter maior atenção e ter um controle eficaz. Então, a folha ela é dividida entre os proventos, que são os vencimentos, os direitos que o funcionário vai ter, os descontos e também tem incidências que ocorrem na folha de pagamento. Aqui alguns exemplos de proventos, que são as verbas, os vencimentos e outros benefícios que o trabalhador tem direito durante o mês. Então, o seu salário base, horas extras, adicional noturno, periculosidade, de insalubridade, comissões, descanso semanal remunerado, salário família, salário maternidade. Aqui estão alguns exemplos de proventos. Descontos, alguns exemplos. Então, geralmente são os impostos e contribuições que são repassados pela empresa aos órgãos competentes e outros tipos de eventos descontados mediante autorização do empregado. Então, temos a contribuição previdenciária, que ocorre em todas as folhas, o INSS, o imposto de renda retido da fonte, que dependendo do salário será descontado, os adiantamentos salariais, que alguns empregados ou algumas empresas fornecem durante o mês, então isso é descontado na folha de pagamento, o vale transporte, plano de saúde em alguns casos, desconto alimentação e habitação, pensões alimentícias, contribuições sindicais. Aqui estão alguns exemplos de descontos. Incidências. São as incidências que não são pagas diretamente ao empregado, mas que o empregador tem que pagar durante o mês. Aqui estão os dois exemplos, que é o fundo de garantia, por tempo de serviço, que é o FGTS, ele não é descontado, mas ele é depositado todo mês na conta do empregado. E temos o PIS-Folho, que é uma contribuição sobre a folha de pagamento que o empregador também precisa recolher todo final de mês. Então, aqui alguns proventos, vencimentos mais detalhados. Então, o salário base, ele é baseado no salário mínimo nacional ou regional por categoria, e ainda sobre a convenção coletiva do sindicato da categoria. Então, se não tem sindicato que tenha fornecido a convenção coletiva, vai seguir ou o salário mínimo nacional ou o regional, dependendo da categoria. Ou, se tiver uma convenção coletiva que rege aquela empresa, aquele cargo, vai ser aquele salário que vai ser o base. As horas extras podem ocorrer 50% ou 100%. Então, 50% sobre a hora normal são nos dias úteis e 100% sobre os domingos e feriados. O descanso semanal remunerado, o empregado tem direito, né, a um dia de folga semanal e ele acaba incidindo sobre horas extras, adicional noturno, comissões, em alguns casos assim.
Temos adicional de periculosidade, que é pago a quem fica exposto e desempenha atividades perigosas, contato inflamáveis, explosivos, exposição a roubos, violência, trabalho com energia elétrica, que é a norma regulamentadora 16. É 30% sobre o salário, que é pago de adicional de periculosidade. Insalubridade é pago a quem desempenha atividades que o expõem a agentes nocivos, químicos, biológicos, exposição a calor ou frio, ruídos constantes e intermitência. É a norma regulamentadora 15, incide 10%, 20% ou 40% sobre o salário, dependendo do grau de risco a que é exposto, baixo, médio ou alto risco. Algumas convenções coletivas já trazem qual é o grau de risco, qual é o valor de percentual de insalubridade que deve ser pago a um determinado cargo. Temos o adicional noturno, que é 20% sobre a hora diurna urbana ou 25% sobre a hora diurna rural. Pago a quem trabalha das 10 às 5 da manhã. O salário família, ele é um benefício concedido a quem tem filhos com idade até 14 anos matriculados na escola sem limite de número de filhos. O valor é pago em folha ao funcionário e abatido na guia do INSS. Então, na verdade, não é a empresa, o empregador que paga o salário família. É um benefício governamental que é pago ao empregado e depois a empresa recebe esse desconto. A empresa acaba fazendo o pagamento em folha e recebe esse desconto na guia do INSS. Então, em 2020, a remuneração até 1.420,56 ganha 48,62 por filho. O salário maternidade funciona da mesma maneira. É um benefício que deve ser solicitado a partir de 28 dias antes do parto e o pagamento se dá durante a licença maternidade de 120 dias. A empresa paga funcionário normalmente e o valor também é abatido do pagamento do INSS. Aqui eu trago 2 exemplos de descontos, mais detalhados a sua tabela, que é a contribuição previdenciária do INSS. Ela está valendo desde 1º de março de 2020. Anteriormente, você olhava qual era a faixa que se encaixava o total dos proventos e aplicava a alíquota. Agora, esse valor da alíquota é progressivo. Então, existe um cálculo que precisa ser feito e conferido, né, nos softwares, quando é feito em software, para que a contribuição seja progressiva. Isso fica de assunto para uma outra aula. Temos também o imposto de renda retido na fonte, que é também uma tabela que está vigente desde 2015, ela já está bem defasada, já faz um tempo. Também existe um cálculo mais complexo para ser realizado, que também vai ficar de assunto para uma outra aula. Então, é isso para hoje, é bem uma contabilidade para departamento pessoal para quem está iniciando, já ir conhecendo alguns dados, como que funciona a folha, os proventos, os descontos, e numa próxima aula a gente detalha mais os cálculos. Aqui estão os meus contatos, minhas redes sociais. Muito obrigada.